A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional Vida Abundante, neste dia 31 de outubro de 2024. O que se comemora no dia de hoje? Por que essa data é importante? Talvez alguém diria, hoje é o dia de Halloween. Talvez algum outro possa dizer assim, hoje é o dia da Reforma Protestante do século XVI. Pois bem, é isso que nós vamos conversar agora. Hoje eu vou fazer um devocional um pouco diferente. Vou fazer um devocional sobre o dia da Reforma Protestante, seu contexto, a pré-reforma, o ambiente da reforma e por que desse dia. Bem, a Reforma Protestante elas expressam, a essência do movimento que diferencia a fé protestante da doutrina católica de uma época. E a Reforma Protestante ela é caracterizada por 5 solas, em latim, que se tornaram pilares, da fé protestante. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente glória a Deus. Somente a graça, porque a salvação é um dom gratuito, concedido por Deus, pela graça, e não pode ser alcançada por méritos ou obras humanas. Somente a fé, a salvação é recebida pela fé, ou seja, pela confiança em Cristo como Salvador. Somente Cristo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, não há necessidade de outros intermediários, e nem tem como haver outros intermediários, como santos ou sacerdotes, pastores, etc. Só a Escritura, a Bíblia é a única fonte de autoridade e relação divina, revelação divina. E então a tradição da igreja e outras fontes devem ser submetidas ao crivo da palavra, ao escrutínio da Escritura. Solo Dio a glória, somente glória a Deus, toda glória e honra pertence somente ao Senhor. E qual é o contexto da reforma? O contexto dessa pré-reforma é que a Igreja Católica dominava o cenário religioso e político na Europa por muitos séculos. Mas já no final da Idade Média, algumas vozes começaram a questionar práticas e doutrinas da instituição daquela época. E nós podemos destacar alguns pontos. Por exemplo, venda de indulgências. A Igreja Católica vendia indulgências que eram certificados, que pretendiam ou prometiam a redução do tempo no purgatório para a pessoa ou para parentes falecidos. Essa prática era vista como corrupta e gerava muita revolta entre os fiéis. O poder e a riqueza do clero. Muitos membros do clero viviam em luxo e ostentação, enquanto a maioria da população enfrentava dificuldades. Essa disparidade causava indignação e questionamentos sobre a legitimidade da igreja. A falta de acesso à Bíblia. A Bíblia estava disponível apenas em latim, idioma que a maioria da população não entendia. A Bíblia foi a missa, por muito tempo, inclusive no Brasil, ela foi rezada em latim, as pessoas não entendiam nada. E isso impedia que as pessoas tivessem acesso direto aos ensinamentos bíblicos. E aí então, nós temos aí, por exemplo, no ano, um rapaz chamado John Wycliffe, que é um teólogo inglês, que traduziu a Bíblia para o inglês e criticou a riqueza e o poder do clero. Logo após ele, veio um outro camarada chamado John Hus, um reformador tcheco, que também denunciou a corrupção da igreja e defendeu a autoridade da Bíblia sobre a tradição eclesiástica, a bula papal. E aí nós temos também o Erasmo, o Erasmo de Roterdã, humanista holandês que, embora não tenha rompido com a Igreja Católica, contribuiu para a reforma com sua crítica aos abusos do clero e sua ênfase na importância do estudo da Bíblia. E aí nós temos um nome importante da reforma, um homem chamado Martinho Lutero. Ele é tido como aquele estupim, o que colocou fogo de vez na questão
no dia 31 de outubro de 1517, né, que era um monge alemão que criticou a reforma protestante. Ele iniciou, né, a reforma protestante ao publicar suas 95 teses, nas quais criticava as indulgências e outros abusos da Igreja Católica, né? Lutero defendia a salvação pela fé e a autoridade da Bíblia como única forma. E aí, na França, né, teve o João Calvino, também na Suíça, e depois o Zwingli, que era um reformador suíço também. E o impacto, né, da reforma protestante para nós hoje ela é muito importante, porque até hoje, se nós temos hoje acesso à Bíblia da forma como nós temos, a gente deve muito à reforma protestante, né? Então a reforma protestante teve esse impacto duradouro no cristianismo, que moldou a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. E algumas das principais contribuições que a gente pode destacar é a ênfase na Bíblia, né? A reforma resgatou a importância da Bíblia como fonte de autoridade e guia para a prática. A salvação pela graça. O sacerdócio universal dos crentes, né? A reforma afirmou que todos os cristãos são iguais diante de Deus e têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediários. Você não precisa falar com o pastor para falar com Deus. Você fala direto com Deus em nome de Jesus. E antes não era assim. A liberdade religiosa, né? A reforma defendeu o direito de cada pessoa de escolher sua própria fé e praticar sem interferência do Estado. Então a reforma protestante, né, foi esse marco importante para a nossa história. E seus princípios ainda continuam a inspirar e desafiar os cristãos nos dias de hoje. E então, o que acontece? A gente hoje em dia precisa ter essa clareza de mente, né? Porque é muito provável, e a gente tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco, né, os filhos dos crentes estão se vestindo de bruxa, né, para comemorar o Halloween num dia que é, na verdade, o dia que se comemora a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante é um alerta para a nossa fé, para que a gente permaneça firme na presença do nosso Deus. Amém? Então é isso. Hoje eu quis trazer um devocional um pouco diferente, né? Um pouquinho aí de um contexto histórico da reforma nesse dia tão importante para nós. Você vai ver muitas publicações aí nas redes sociais sobre esse dia. Então, a reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Esse marco, né, por assim dizer, quando Martinho Lutero, né, pregou suas 95 teses. A história, né, embora haja alguma controvérsia, mas ele fez isso lá na catedral de uma cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, e desencadeou todo um processo, né? Isso foi muito bom. Aí a Bíblia se tornou popular para as pessoas lerem. Amém? Ó, Senhor, obrigado. Obrigado por mais esse dia 31 de outubro de 2024. Senhor, hoje comemoramos a Reforma Protestante, um marco tão importante, ó Deus, para a tua igreja, que culminaram, ó Deus, né, em conquistas tão importantes do homem e da mulher, buscar a Deus diretamente, não há intermediários, não há venda de indulgência, não há nada disso, mas podemos ir a Deus diretamente. Obrigado, Senhor, obrigado, pois isso tem abençoado as nossas vidas, a igreja brasileira, tem abençoado a mim e tem abençoado também essa pessoa que está assistindo, ouvindo esse devocional. Em nome de Jesus, amém. Amém!